No Memória Paranaense de hoje, vamos saber como foi a chegada dos primeiros carros a Curitiba, quando a cidade tinha apenas cerca de 60 mil habitantes. No começo do século passado, as ruas eram tranquilas. O transporte era só a cavalo, charretes, carroças ou bondes puxados por mulas. Viagens mais distantes eram só por trem, onde chegavam os trilhos, ou pelo mar, seguindo as rotas do litoral. Nas cidades, quem tinha mais dinheiro usava os coches ou caleças, mais luxuosas, puxadas por cavalos. Tenho guardado uma caleça que foi de um tio meu, irmão mais velho do meu pai. É uma caleça de 1918, uma caleça Rothschild, francesa, bonita, para chutar no Museu do Barigui. Aqueles que puderem chegar por lá vão conhecer. Um molejo delicioso, aquilo macio, é uma rede. Até comentávamos como se fosse hoje assim ter um automóvel importado em vez de ter um carro nacional, que destacava-se dos outros. E elas eram importadas? Eram importadas. Aqui faziam os charretes, faziam-se aranhas, faziam-se troles, mas como carroças mesmo, com rodas aquelas rodas simples, molejo, não, apesar de molas duplas, que era bem gostoso andar, eu me lembro disso. O primeiro carro que apareceu em Curitiba já provocou a primeira morte no trânsito. Eu sei do primeiro acidente, isso é interessante comentar com vocês, que foi esse carro, então, de Fido Fontana, dirigido pelo Barãozinho, que era sobrinho dele, que ao passar ao lado da charrete, ou da carroça, ou da aranha, não sei lá o quê, assustou o cavalo empinou e derrubou ao chão uma senhora que era a avó do nosso grande amigo João de Rosso. Também foi vereador comigo, uma pessoa a quem eu quero muito bem. Foi a primeira pessoa que morreu em Curitiba de Curitiba de automóvel foi com a avó do vereador de Rosso. Então isso historicamente é uma notícia que o nosso Detran garanto que não sabe disso, mas o João de Rosso me deu uma cópia de um jornal da época que falava: o primeiro acidente, o cavalo assustou, o automóvel assustou o cavalo e o cavalo derrubou ao chão. O colecionador Renato Munhoz da Rocha, que também é colaborador do Museu do Automóvel, fala das mudanças com a chegada dos carros. Quando os carros começaram a chegar, eles foram substituindo os carros de boi, porque carro a vapor nós tivemos muito pouco aqui. Então, eles começaram a substituir e foram entrando numa quantidade proporcional à população de poder aquisitivo respeitável. Não dava para ser um poder aquisitivo médio, porque não conseguia comprar. Eles eram importados e eram muito caros. Então, isso daí começou já na década de 20, até anterior, mas na década de 20 que isso foi estimulado com os Fords, quando o Henry Ford conseguiu baixar o preço por fazer uma linha de produção. Renato Munhoz da Rocha também explica o motivo do esforço dos colaboradores do museu em preservar esta história. O principal objetivo de preservar parte da história da nossa cidade, do nosso estado e até do continente americano. Então é muito interessante a gente lembrar que aqui, por exemplo, existem carros que fizeram parte da história de Curitiba. Então, o que aconteceu foi que esses carros, na verdade, eles antecederam a década de 50, 60 e tal, quando começaram a aparecer os carros brasileiros. No final da década de 50, início de 60 e 70, a Volkswagen, DKV, Alfa Romeo, que era a Fábrica Nacional de Motores, a Willys Overland, que fazia o Aero Willys, que faziam os carros que eram oriundos da França, que eram os Interlagos. Então, isso foi, na verdade, trazendo carros já fabricados no Brasil. Então, isso é extremamente importante a gente também entender que, no início, os próprios carros brasileiros, que eram carros mais baratos e que começaram a substituir os carros importados, que, na sua grande maioria, eram americanos, esses carros não eram populares. Eram carros relativamente caros que as pessoas de alto poder aquisitivo tinham como segundo ou terceiro carro. E aí isso foi evoluindo, até que hoje chegamos num ponto que você tem carros que você tem um acesso bem mais fácil, embora não exista carro barato. A gente sabe disso. Há 42 anos, o Museu do Automóvel de Curitiba incentiva a preservação de carros do passado e deixa esta exposição aberta ao público com uma das melhores coleções do Brasil.
Historicamente, a chegada dos carros por aqui é algo recente. Pouco mais de 100 anos começaram a aparecer os primeiros carros. E isso mudou completamente a vida das pessoas. No passado, uma pessoa não ia muito mais longe do que 10 quilômetros, 20 quilômetros de sua casa a vida toda, porque não tinha essa facilidade de deslocamento. Então, tudo mudou a partir desta chegada.